Boa noite a todos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da teoria para daí a gente fazer os exercícios, tá? Antes de começar, estou colocando aqui a bibliografia. Eu gosto muito deste livro, tem na nossa biblioteca em meio físico. Esse daqui tem bem mais exercícios para fazer, então é mais legal para a gente assim aprender um pouquinho mais a fundo. E esse daqui é o que chamam de pai, o Hélio Creder, né? O pai da hidráulica. Só que ele é pai da hidráulica quando eu estudava há 30 anos atrás. Quer dizer, ele já não é mais tão atual. Então, esse aqui é mais atual, mais moderno, né? Eu realmente indico mais esse. O material de vocês que está lá postado é baseado no livro do Roberto de Carvalho. Vocês vão ver que muitas vezes ele usa até o mesmo desenho, tá? Bem, falando em construção baixa. Uma construção baixa, normalmente a gente não faz uma cisterna e um reservatório elevado. O que é cisterna? Cisterna é o reservatório que fica no chão, enterrado normalmente. Ou enterrado ou acima assim, do solo, mas não em cima da edificação. Por quê? Porque às vezes a pressão da rua já é o suficiente para abastecer lá o reservatório, certo? O único problema é que se faltar água na rua, falta água na tua casa. Já fica mais complicado. Então, mas você pode fazer dessa forma. Então, se a rede tiver 15 MSA, a edificação não passar de 10 metros, você não precisa fazer essa cisterna, faz o abastecimento direto. Isso aqui tem bastante figura também no material de vocês que já foi postado. Então, em casas de unifamiliar, são aquelas famílias pequenas, ou seja, Minha Casa Minha Vida, não precisa fazer cálculo, é só pôr lá um reservatório de 500 litros. Consumo diário. O consumo diário é quanto a edificação vai consumir de água por dia. Então, a gente sempre vai fazer o cálculo da população vezes a cota per capita. Então, P é a população, que é medida em habitantes, e Q é o consumo per capita. Consumo per capita quer dizer o que cada indivíduo consome por dia, né? Então, existe tabela já para isso, a gente precisa ficar fazendo pesquisa e assim por diante. Aqui está a tabela, vocês também têm tabela no material de vocês. Então, o que ele diz? Que numa residência ou apartamento, a gente deve pôr, aqui é para cálculo da população, né? Deve estimar 2 pessoas por dormitório. Daí não é restaurante, por exemplo, né? Ele estima uma pessoa a cada 1,40 m de área, tá? 1,40 metros quadrados de área, tá? Salões de hotéis, 5,5 metros quadrados de área, uma pessoa para cada 5,5 metros quadrados de área, e assim por diante. Então, assim, daí eu consigo calcular qual é, não para capacidade, mas qual é a taxa para a gente calcular a quantidade de água que precisa ser armazenada. Daí, aqui sim é a cota per capita, consumo predial diário. Então, voltando lá para o nosso apartamento, tá aqui, apartamento 200 per capita por dia, quer dizer, 200 litros por cabeça ou por pessoa, por litro por dia, certo? Então, tem de tudo, gente. Você põe ali que são 2 litros por lugar, tá? Creche, 50 por cada criança, 50 litros por cada criança que está lá na creche, a indústria, 80 litros por operário e assim por diante, tá? Então, está tudo tabelado. Se não quiserem, também tem no material de vocês. Eu vou usar esse aqui que está mais na minha mão. E daí, como é que eu calculo o volume do reservatório? O volume do reservatório, basta eu ter calculado o consumo diário. Então, o consumo diário, voltando lá, o que é? A população vezes a cota per capita, certo? Daí, por que eu multiplico por 2? Porque ali é o que eles vão consumir num dia. E na norma, você pode armazenar de 1 a 3 dias. Só que um dia não é aconselhado, porque um dia de maior consumo pode faltar. Normalmente é bem no verão que falta água. Então, a gente aconselha você armazenar
o consumo de 2 dias. Por que que também não pode armazenar muitos dias? 3, 4 dias ou até mais. Primeiro que vai pesar teu reservatório em cima da edificação e vai precisar de mais estrutura, mais dinheiro e assim por diante. Segundo, que o que mantém a água potável, que mata os micro-organismos e assim por diante, é o cloro que vem junto com a água. Então a água é clorada para ela não ser contaminada do caminho lá da estação de tratamento até as nossas torneiras. Só que ele é volátil. Então, se fica muito tempo parado, não vai ter mais o cloro que vai garantir a habilidade da água. Do reservatório é 2 vezes o consumo diário mais o volume de incêndio. E o que é o volume de incêndio? É 20% do mesmo consumo diário que eu já tinha calculado. Ou a gente pode escrever 20% desta forma aqui, né? Daí a gente calculou a quantidade de água que eu tenho que armazenar e vou pôr um pouquinho na cisterna, que é o reservatório inferior, e um pouquinho no reservatório superior. Qual que é a regra que a gente adota? Isso não é tanto de norma, mas é uma regra que a gente realmente dá até como dica para vocês, né? Que é 60% no reservatório inferior e 40% no superior. Por que menos lá em cima? Para pesar menos, menos estruturas, menos gasto, mais fácil deixar teu prédio em pé. Esse daqui eu coloquei mais para mostrar uma figura, porque no exercício, o desafio ele pede para fazer 2 compartimentos. Então eu posso fazer o reservatório com um compartimento só e posso dividir ele e fazer com 2, como é o caso aqui. Por que o de 2 é melhor? Porque se acontecer alguma coisa, você fecha todos os registros aqui e abre esses aqui, arruma, às vezes em impermeabilização que dá bastante, né? Arruma este reservatório e daí continua para o consumo, certo? A reserva de incêndio sempre 20%. Aqui ele está mostrando mais a reserva de incêndio em si. Também está mostrando assim, ó, que o que a gente usa para consumir fica acima. Então a gente faz a captação acima para garantir essa quantidade de incêndio. Tá vendo que já o de incêndio a gente já faz abaixo e também bem abaixo aqui do nível o tubo de limpeza. Daí tem o exercício, na sequência aqui do vídeo eu vou resolver ele. Eu só queria mostrar que tem mais 4 aqui, se vocês quiserem fazer até para exercitar. Daí na semana que vem eu posto as respostas, né? Então tentem fazer mais esses 4. Também vou postar em PowerPoint, ok?